Olá, pessoal. Hoje vamos dar continuidade aí à disciplina de empreendedorismo e vamos falar sobre ideias e oportunidades de negócio. Bom, antes de entrarmos no tema de fato, voltemos à questão abordada na aula anterior. Lembre-se quando eu falei que é importante não romantizar a figura do empreendedor ou romantizar o empreendedorismo? Pois bem, tem uma frase, algumas perguntas que são sempre colocadas de uma maneira bastante provocativa para os profissionais que estão em formação. Então, essas perguntas são: você quer ser empreendedor ou você quer ser empregado? Reflitam sobre essas perguntas. Aqui a gente não está desmerecendo nem A nem B. Você pode ser um empreendedor ou mesmo um excelente empregado. Aqui é só uma pergunta para vocês refletirem sobre a carreira profissional que vocês estão buscando. Ou você verifica isso como duas possibilidades. Você teria disponibilidade de encarar tanto um empreendimento, empreender uma determinada ideia, ou até mesmo trabalhar como funcionário, como colaborador de uma grande empresa e, por que não, empreender nessa empresa. Então, existe a possibilidade, conforme já foi citado para vocês anteriormente, da figura do intraempreendedor. Então, você pode empreender dentro de uma estrutura organizacional sem que necessariamente você seja o empreendedor que deu início àquela organização. Você pode empreender em determinado departamento, você pode empreender dentro do setor no qual você atua, você pode empreender num processo mais dinâmico que a empresa passou a adotar. Então, é para vocês refletirem. Por quê? Porque o empreendedor ele tem algumas características que algumas pessoas não estão dispostas a desenvolver, ou algumas pessoas preferem desenvolver atividades que não exijam tais características que são aí algumas características como requisitos para o empreendedor. Então, uma reflexão aí, sem aquela lógica de tentar romantizar essa figura do empreendedor. Você pode ser um funcionário, um colaborador de uma empresa, sem necessariamente empreender naquela empresa e ser um excelente profissional. É obviamente que o empreendedor ele tem algumas características, o qual gera maior autonomia, mas nem todos querem tal autonomia. Por isso que nós vamos discutir essas duas questões na aula de hoje. Pois bem, então, falando um pouco do perfil empreendedor, a gente tem aí vários testes, se você tem o perfil empreendedor, se não tem, tem algumas características que são intrínsecas ao perfil empreendedor, mas de uma maneira bem resumida, de uma maneira bem objetiva, a gente destaca que o empreendedor ele precisa ter a imaginação, ele ter a ideia de alguma coisa e verificar a necessidade de implementar um novo processo, um novo serviço, um novo produto, e a partir dessa ideia, ele tem que viabilizá-la. Como que ele vai viabilizar tal ideia? Seja uma ideia de uma embalagem nova, uma nova tecnologia, ele precisa ter muita determinação em relação àquela ideia. Com essa determinação, ele vai precisar organizar. Organizar o quê? Organizar os recursos necessários, seja recursos humanos, tecnológicos, materiais e dentre outros. Quais são os recursos necessários para você conseguir viabilizar aquela sua ideia inicial? E depois, a habilidade também de liderar as pessoas. Por quê? Porque essa sua ideia inicial talvez é uma ideia pioneira, talvez é uma ideia que ninguém imaginou ou que ninguém testou tal ideia. Então, você vai ter que liderar para que essas pessoas também acreditem nessa ideia e também empenhem o esforço para tentar viabilizar a ideia o qual você disseminou para o grupo, o qual vai trabalhar essa ideia no sentido de torná-la aí disponível para a sociedade, para tentar melhorar um processo, seja a ideia que for. Com isso, é importante ainda destacar a habilidade de conhecer tecnicamente todas as etapas e os processos, tudo que envolve o negócio. Então, tem muitos empreendedores que são pessoas de uma criatividade absurda,
tem várias ideias para implementar, consegue pensar fora da caixa, no entanto, conhece muito pouco tecnicamente os negócios, as etapas e os processos que envolvem uma empresa, uma organização como um todo. Então, se eu tenho uma ideia brilhante, mas se eu não compreendo todas as áreas da empresa, a relevância de cada uma dessas áreas, todos os processos que são estabelecidos dentro de uma organização, é muito provável que essa ideia, por mais que ela seja uma boa ideia, eu não consiga gerar os resultados esperados dentro de um contexto empresarial. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você pode ter uma ideia de um produto fantástico que vai revolucionar o mercado, um produto tecnológico que as pessoas estejam desejando ou até mesmo necessitando deste produto. No entanto, se você deixar a desejar o processo empresarial para tornar esse produto comercializável, isso pode inviabilizar essa sua ideia de distribuição para a sociedade do seu produto. Se não compreender que você depende de insumos, você tem toda uma estrutura financeira na empresa que precisa estar saudável para você conseguir estruturar outras áreas da empresa, compreender a importância do marketing para poder divulgar o seu produto, divulgar essa ideia o qual você criou, compreender a relação entre essas pessoas dentro de uma estrutura organizacional, valorizar o colaborador, compreender a importância desse colaborador para a organização, para somar a esta empresa, a esta instituição, entender de estratégias organizacionais, essa ideia sua ela vai permanecer por muito tempo, esse produto vai permanecer por muito tempo, como você vai se estruturar, você tem um mercado que já está desenvolvido ou você vai ter que desenvolver esse mercado. Então, observe que são muitas questões técnicas que o empreendedor precisa ter e não basta ter a ideia, ele precisa conhecer todo um processo no sentido de tornar essa ideia disponível e gerando, obviamente, resultado e lucro para a empresa. Então, dentro do perfil empreendedor, por isso que lá na aula anterior nós falamos que algumas características do perfil empreendedor é possível desenvolvê-la. Então, alguns empreendedores que possam ter aí um nível de criatividade muito elevado, porém é um pouco deficitário em relação às habilidades técnicas, eles podem se qualificar, se capacitar com tais habilidades e, assim, ser um empreendedor por completo, ou seja, uma pessoa altamente criativa que conhece de toda uma estrutura organizacional, sabe dos caminhos necessários para percorrer e viabilizar um produto ou um serviço que será aí oferecido e disseminado para a sociedade. Pois bem, com isso, pessoal, é importante destacar para vocês que uma boa ideia é sim, um ponto muito positivo para o início de uma atividade, mas a ideia por si só, ela não é suficiente. Eu posso ter uma excelente ideia, uma ideia inovadora, uma ideia revolucionária, no entanto, essa ideia, ela precisa existir uma oportunidade para implementá-la. Então, se eu tiver uma excelente ideia, seja de um produto ou um serviço, mas no local, na região, o qual eu desejo implementar essa ideia, não existe oportunidade, o que eu quero dizer como oportunidade? Se o público-alvo não está naquela região, ou se eu não tenho consumidores suficientes para manter uma estrutura de produção, uma estrutura comercial, para vender aquele produto, para comercializar um determinado serviço, não existe uma oportunidade, às vezes, naquele local. Então, a ideia pode ser excelente, porém, para aquele local, talvez não exista tal oportunidade de implementação da ideia. Então, é muito importante verificar e entender a diferença entre uma ideia e uma oportunidade. Eu posso ter uma excelente ideia, mas não existe uma oportunidade para a implementação daquela ideia naquele momento. E existem vários exemplos aí no mercado de ideias que foram aí revolucionárias em determinado momento, mas faltava alguma complementação, alguma melhoria, não existia tanta oportunidade, ou a oportunidade era muito reduzida, a ideia acabou ficando ali
abandonada e depois sendo retomada com uma nova dinâmica, com um novo mercado para ser explorado. O exemplo disso, a gente pode falar dos motores a combustão, os motores a álcool, né? Lá na década de 80 foi bastante revolucionária a criação dos motores a álcool, porém eles ainda eram muito limitados, não havia ainda a tecnologia flex que nós conhecemos hoje, que você consegue abastecer um veículo tanto a álcool, a etanol, na verdade, como a gasolina. Então, no passado, você tinha lá os motores a combustão movido a álcool ou movido a gasolina. E os motores a combustão movido a álcool, às vezes, tinham algumas defasagens, às vezes geravam alguns problemas, não tinha uma tecnologia tão avançada aí para torná-los tão eficientes ou muito eficientes, e isso acabou inviabilizando vários projetos e não gerando tanta demanda ainda no mercado por esse tipo de motor. Então, os veículos não eram tão demandados utilizando o motor a álcool, porque tinha algumas limitações, existiam algumas restrições. Com os anos 2000, a partir aí de 2003, 4 e 5, nós observamos que a tecnologia flex ela entrou com uma proposta muito mais moderna, utilizando os dois combustíveis de maneira simultânea, e isso tornou-se aí uma grande oportunidade no mercado, uma vez que hoje a maioria dos veículos que são comercializados, pelo menos no Brasil, eles são aí equipados com motores flex, que é uma tecnologia que surgiu lá no passado, mas ela foi aprimorada ao longo do tempo e hoje é uma tecnologia que passou a dominar aí o mercado de motores aí para veículos de passeio. Só um exemplo para vocês sobre uma ideia que pode ser uma ideia muito boa, mas talvez o time dessa ideia, o tempo para essa ideia, não existe uma tecnologia ideal para você desenvolvê-la naquele momento. Mas é uma boa ideia que ela vai ser desenvolvida ao longo do tempo. Ou ainda é uma excelente ideia, porém, numa região onde não existe oportunidade, ou aquele mercado ainda não tem uma demanda por aquela ideia, seja em virtude de um produto ou um serviço. E além de existir a ideia, existindo também a oportunidade, é preciso pensar. Pensar em quê? Pensar na viabilidade da ideia. Então, às vezes a ideia é muito boa, existe uma oportunidade no mercado para aquela ideia, mas às vezes o custo para você implementar é muito elevado. Às vezes você vai necessitar de uma grande estrutura e não é viável estar desenvolvendo aquilo naquele momento. Então, é importante analisar estes aspectos. E a ferramenta do plano de negócio, inclusive, ela vai auxiliá-los aí nessa análise de viabilidade do negócio. A ideia pode ser muito boa, pode existir sim uma oportunidade, mas o negócio ele não é viável por diversas razões que podem surgir aí em termos de custos do negócio, em termos de volume de vendas e coisas do gênero. Pois bem, com isso, nós podemos destacar alguns mitos que existem aí, que estão relacionados diretamente à figura do empreendedor. Então, alguns mitos que valem a gente refletir e destacar para que a gente não caia naquelas frases prontas, dizendo que empreender é só para quem já nasceu com tal aptidão. Então, o primeiro mito aí é exatamente esse: empreendedores já nascem feitos. Então, é um mito por quê? Porque por mais que já existem pessoas que nascem com uma predisposição de correr alguns riscos, de se buscar grandes desafios, observa-se que é possível desenvolver tais características também. Então, não necessariamente que é um talento nato e uma pessoa que não tem tal disposição jamais será empreendedora. Não, a pessoa ela pode se tornar empreendedora. É óbvio que ela vai ter que se esforçar, vai ter que se qualificar, buscar informações, desenvolver algumas habilidades e características, mas ela consegue, ao final, sim, empreender algumas ideias e traçar esse caminho do empreendedorismo. O segundo mito: dinheiro é o fator mais importante para montar uma empresa. Mito. Apesar
de saber que o dinheiro ele é essencial e fundamental, sabe-se também que uma boa ideia, com um bom projeto, munido aí, acompanhada de um bom plano de negócio, existem várias possibilidades de financiamento. Então, por mais que você não tenha o capital para implementar aquela ideia, para viabilizar aquela ideia, se for de fato uma ideia interessante, onde o mercado vislumbra aquilo como um potencial produto para ser comercializado, um serviço que pode ser vendido, existem pessoas, instituições, organizações que fomentam, que auxiliam o empreendedor a viabilização de tal ideia. Então, só para exemplificar para vocês, existem agências de fomentos que analisam várias ideias, vários projetos, quer dizer, para verificar qual é o projeto que vale uma linha de financiamento. Existem aí os chamados angels, são aquelas pessoas que têm capital e querem investir em determinada ideia. É óbvio que para você ter um investidor angel, por exemplo, você vai ter que, de certa forma, dividir o lucro ou dividir a participação de uma possível empresa com esse investidor, mas isso é absolutamente natural no mercado. Existem também as instituições de ensino que, às vezes, viabilizam tal ideia, criando aí empresas, incubadoras de empresas, desenvolvendo as primeiras atividades de uma determinada empresa, utilizando uma infraestrutura de uma instituição pública, ou seja, diminui os custos fixos dessa empresa. E isso pode tornar, desenvolver o mercado, desenvolver cliente, desenvolver produtos para a empresa dentro de uma estrutura pública, e depois essa empresa já vai ter mais uma estrutura, ela já vai estar mais madura para poder caminhar sozinha aí no mercado. Então, o dinheiro, ele é um fator importante? Claro que sim. Porém, dizer que o dinheiro é o mais importante, isso é uma inverdade, porque o dinheiro, ele é importante, mas se você tiver dinheiro e não tiver um bom projeto, uma boa ideia, se implementar esse dinheiro vai servir somente para você ter prejuízo. Mas se você não tiver dinheiro, mas tiver um bom projeto, uma boa ideia, certamente você vai encontrar possíveis sócios, possíveis investidores para viabilizar tal projeto. Bom, terceiro mito: empreendedores não têm chefe e são completamente independentes. Pessoal, de fato, o empreendedor, na escala, ele não tem lá no organograma, olha, meu chefe é fulano de tal. Não tem isso. Mas lembrem-se, o empreendedor, o cliente pode ser o chefe do empreendedor, o colaborador pode ser o chefe do empreendedor, o empreendedor vai precisar de pessoas para estar viabilizando a ideia. O fornecedor pode ser o chefe do empreendedor. A grande diferença é que o empreendedor ele pode ter vários chefes. Ele vai escolher qual chefe irá atender. Então, se você está vinculado a uma organização, você tem uma chefia imediata, em tese, se essa chefia te dá uma ordem de execução de uma atividade, você tem que cumpri-la. O empreendedor, se o cliente está demandando um produto, mas talvez esse produto não faz parte da característica da empresa, ou tal produto vai inviabilizar a empresa em suas atividades, ele pode escolher, olha, não vou atender tal cliente. Ao contrário, por exemplo, o empreendedor às vezes está numa relação muito de submissão aos seus colaboradores, porque ele precisa viabilizar, fazer uma entrega, entregar um pedido de um cliente, e ele está ali verificando com os colaboradores, cedendo para os seus colaboradores, de forma que os colaboradores consigam realizar a entrega que esse empreendedor se comprometeu com o cliente. Então, muitas vezes, ele está ali refém do colaborador, como também pode estar refém de um parceiro, de um fornecedor. A grande diferença é que os empreendedores têm chefe, sim, só que ele vai escolher qual o chefe que ele vai atender em determinadas situações, em determinadas circunstâncias. Quarto mito: empreendedores devem ser jovens e cheios de energias? Não necessariamente. Sabe-se que os jovens, eles têm aí uma iniciativa, às vezes, maior por empreender, uma energia maior, ele
tem um vigor maior para iniciar o empreendimento, mas vale ressaltar que a experiência ela pode ser uma aliada fortíssima para os empreendedores. Então, empreendedores que já tiverem experiências em grandes empresas, em empresas daquele segmento, em empresas de um setor específico, quando ele resolve desenvolver o seu projeto dentro deste setor, pode ser que ele vai estar muito amadurecido, ele verificou as necessidades do setor, ele verificou os problemas existentes no setor e resolveu criar uma empresa que minimize ou que supere ou que propõe um caminho alternativo àqueles problemas existentes do setor. E ele sabe disso em virtude de toda a bagagem, de toda a experiência profissional que muitas vezes ele desenvolveu sendo colaborador de uma outra empresa. E essa experiência o viabilizou, demonstrou aí para ele um caminho alternativo e o incentivou a criar uma empresa daquele segmento. Um outro mito: empreendedores trabalham mais do que executivos de grandes companhias. Aqui vale uma reflexão importante. Tem vários empreendedores que trabalham, sim, muito. Empreendedores que trabalham lá 16, 18, 20 horas, envolvido diretamente na empresa. Ele acaba tornando a empresa a sua casa, o seu lar, porque ele está totalmente envolvido com as atividades. Enquanto também existem vários outros empreendedores que chegou num patamar de desenvolvimento do negócio onde ele consegue administrar a empresa remotamente. Ele conseguiu construir uma estrutura, delegou poder, delegou várias funções e a empresa consegue caminhar aí de uma maneira mais orgânica e ele, por trás, fica apenas verificando e tentando controlar o que foi planejado para o desenvolvimento da organização. Então, nós temos vários casos de empreendedores nas duas situações. Empreendedores que se dedicam quase que plenamente à empresa e outros empreendedores que têm, às vezes, várias atividades, vários negócios e uma vida de lazer muito constante, porque conseguiu estruturar os seus negócios. Isso não muda, isso não diferencia também, pessoal, de grandes executivos, de diretores de multinacionais, de médicos. Às vezes o médico dá plantão, tem um consultório. Então, tem vários profissionais que trabalham muito. Então, o empreendedor, ele trabalha muito? Sim, se o empreendedor for um empreendedor de micro e pequena empresa, ele está iniciando a sua atividade ali, ele precisa desenvolver a empresa ainda é muito embrionária, então, todas as decisões, às vezes, passam pela figura do empreendedor. Decisão de compra de produto, decisão sobre contratação de profissionais, decisão sobre vendas, desconto de vendas, decisão sobre marketing, tudo isso pode passar pela figura do empreendedor. Mas, a partir do momento que ele se estrutura a empresa, que ele delega funções e ele passa a controlar essa empresa mais remotamente, ele tem lá um gerente de compra que vai executar as compras e ele vai apenas fiscalizar o trabalho desse gerente. Talvez ele vai ter lá uma equipe de marketing com um gerente de marketing. Ele tem lá toda uma área de recursos humanos que consegue contratar e treinar os colaboradores sem a necessidade que ele esteja envolvido nessa dinâmica. Então, observe que existem vários contextos de empreendedores, alguns que trabalham muito e outros que trabalham nem tanto, porque conseguiram estruturar as suas companhias. Outro mito: empreendedores sofrem um estresse tremendo? Depende. Tem empreendedores que sim, que estão extremamente estressados com as variáveis do negócio. Então, veio a pandemia, estou atrasando minhas contas, os meus compromissos não estão sendo honrados. Tudo isso pode gerar muito estresse na vida do empreendedor. No entanto, um médico plantonista também tem muito estresse. Um contador também, na época de apresentar os balanços, na época de entregar imposto de renda para a Receita, também passa por um grande volume de trabalho e muito estresse. Professor em final de semestre também passa por grandes estresses. Então, não necessariamente que os empreendedores são mais estressados do que outras profissões.
isso gera muito estresse, o trabalho pode gerar muito estresse, isso vai muito mais da perspectiva pessoal, se a pessoa ela se deixa estressar perante muitas atividades, enquanto vários empreendedores que existem, eles se sentem, às vezes, até mesmo motivados a superar os desafios que são apresentados diariamente. Então, tem muitos empreendedores que esses desafios, esses percalços que existem no caminho, eles utilizam muito mais como um fator de motivação do que um elemento para gerar estresse. Bom, falando um pouco sobre o contexto do empreendedorismo no Brasil, vale ressaltar que nós somos um dos países mais empreendedores do mundo. Então, existem aí algumas pesquisas que apontam que o Brasil é um país altamente empreendedor e ainda há muito espaço de empreender no nosso país. É óbvio que o tipo de empreendedorismo desenvolvido aqui, ele difere um pouco se a gente comparar com outros países, sobretudo os países já desenvolvidos. O empreendedorismo aqui, ele é muito o empreendedorismo do tipo por necessidade. É aquela pessoa que está sem uma fonte de renda e vai empreender. E isso faz toda uma diferença, porque essa pessoa nem sempre se prepara de forma adequada, porque ela está buscando desesperadamente uma renda para sua subsistência. Então, ela, às vezes, omite algumas informações, vai para um tipo de negócio o qual gera uma receita rápida e não para um negócio que tem uma perspectiva de crescimento futuro. Mas no Brasil, nós temos aí alguns elementos que mostram que o país ele é factível para os empreendedores. Então, várias possibilidades existem para empreender no nosso país. Primeira delas, é um país em desenvolvimento, então existem muitas coisas que nós ainda vamos consumir, que estão disponíveis em países de primeiro mundo, em países desenvolvidos, e no nosso país ainda estamos em fase de construção, de aquisição, então existe uma margem muito considerável para explorar esses mercados que ainda não foram explorados. Existe ainda necessidade, por exemplo, de infraestrutura. O nosso país ele tem aí um déficit em termos de infraestrutura muito forte. Se a gente for levar aí para o tema de logística, por exemplo, muitas vezes a nossa competitividade perante o mundo ela é prejudicada em virtude do nosso sistema logístico, que é basicamente o sistema estruturado em estrutura rodoviária. E a estrutura rodoviária ela tem um custo bastante considerável para o escoamento da produção. Em outros países que utilizam de estrutura fluvial, de estrutura ferroviária, dentre outras, eles conseguem, às vezes, minimizar o custo logístico. Então, o nosso país ele tem uma demanda, uma necessidade por infraestrutura muito grande e empresas que, se entrar nesse segmento para tentar desenvolver, tem muito trabalho a ser feito e, obviamente, tem um caminho aí bem interessante a se percorrer. Nós destacamos aí ainda em infraestrutura o saneamento básico, então nós temos aí um percentual extremamente elevado de casas sem saneamento básico. Então, empresas que se predispor a fazer esse tipo de serviço com um preço justo, considerando todos os elementos que envolvem a diversidade do nosso país, certamente vai ter aí também possibilidade de crescimento ao longo do tempo. Aumento da população também demonstra aí uma necessidade maior por produtos, por serviços. Então, a população ela está aumentando. Tanto está aumentando, como também tem outros elementos que está deixando algumas características demográficas bastante em evidência que podem ser exploradas. Nós vamos discutir, inclusive, no ponto da aula que fala sobre tendências. Então, observem só, se existem várias possibilidades, o nosso país aí é um ambiente bastante promissor para o empreendedorismo, no entanto, existem também alguns percalços. Nós vamos destacar, inclusive, considerando a fala aí de um empreendedor, aí, o Flávio Augusto, da WhatsApp.
Ele destaca que, apesar do incentivo governamental ao empreendedorismo, as políticas por trás dificultam o processo, regulamentação, atividades industriais, tudo aí sufocando o empreendedor. Então, nosso país ele tem aí um processo de viabilização de empresas muito complexo e isso acaba por inviabilizar vários projetos, acaba por prejudicar a atividade empreendedora. O excesso de regulamentação também, isso pode ser um elemento que dificulta, que burocratiza muito a atividade empreendedora. Então, são algumas situações, circunstâncias que ainda é preciso ser melhorado em nosso país. Bom, com isso é importante destacar que existem algumas tendências. Então, analisando o ambiente externo, analisando algumas características mais macroeconômicas, demográficas, ambientais, é possível vislumbrar algumas possibilidades de negócios, porque existem algumas tendências, e essas tendências, elas oportunizam vários negócios de serem criados, de serem expandidos, e assim por diante. Então, a primeira tendência aí que eu gostaria de destacar para você, que é relacionada à demografia. Nossa população está crescendo, porém, a gente está aumentando o índice de pessoas que entraram aí para a melhor idade, né, vamos dizer assim, mas é o envelhecimento da população. Então, tem muitas pessoas, a taxa de envelhecimento será bastante, a taxa de pessoas idosas será bastante alta daqui a alguns anos, então várias empresas já estão se preparando para atender esse público. É um público que tem características bastante peculiares em termos de consumo, em termos de lazer, em termos de prestação de serviço. Então, existem várias questões que podem estar vinculadas a negócio em relação a essa característica demográfica de nosso país. Então, residências menores, pisos antiderrapantes, serviços a domicílios, alimentos dietéticos, turismo da terceira idade. Observe que com uma característica demográfica, que é uma tendência aí do envelhecimento da população, você abre margem para desenvolvimento de vários negócios para explorar tal característica, para atender a necessidade dessa população, para atender os desejos desse público. Então, uma tendência, por exemplo, ela pode disseminar em várias possibilidades de negócios, por exemplo. Uma outra tendência, a maior preocupação que a população hoje tem com a forma física, com os cuidados com a saúde. Então, se a gente fizer aí um levantamento, uma pesquisa rápida, por exemplo, quantas academias existiam na cidade de Poços de Caldas há 20 anos atrás e quantas academias existem hoje. Certamente vocês vão encontrar um número que vai apontar para você que as pessoas estão um pouco mais preocupadas com a questão da saúde e o cuidado com a forma física, de fazer, de vincular, se associar a uma academia para desenvolver uma atividade física. Então, são questões, uma mudança cultural, uma mudança de hábito, isso abre o espaço para diversos negócios serem desenvolvidos. Então, eu posso criar academia, eu posso criar uma fábrica de equipamentos para a academia, uma vez que o número de academias está aumentando, essas academias precisam de equipamentos, então eu posso ter uma fábrica, uma indústria que produz tais equipamentos. Eu posso também ter aí uma empresa que comercializa ou que fabrica roupas esportivas para que as pessoas possam utilizar enquanto faz os exercícios físicos, as dietas específicas para esse tipo de público. Então, eu posso ter uma loja de suplemento, eu posso desenvolver dietas específicas para esse público e assim por diante. Então, observem que duas tendências, por exemplo, que eu já falei até então, elas possibilitam a criação de diversos negócios, aproveitando, obviamente, essas tendências que foram apontadas. E ainda, nós temos como a educação permanente. Então, no passado, lá, muitas pessoas faziam apenas o chamado ensino médio, né? Eu sou formado, eu vou trabalhar, vou no mercado. As pessoas não estavam muito preocupadas em continuar o estudo. Depois veio evoluindo, hoje tem
uma faixa bem considerável que já estão no curso superior, já estão fazendo uma educação, já estão em formação superior. No entanto, a educação é permanente. Existem vários outros cursos, pós-graduação, mestrado, doutorado, cursos que são paralelos a essa formação, digamos assim, essa qualificação formal. Então, existem cursos de diversas naturezas. Então, as pessoas estão com uma atitude, com um comportamento vinculado à educação muito mais presente hoje do que no passado. Sobretudo se a gente for destacar aí a possibilidade de educação à distância. Então, abriu um leque muito interessante para explorar esse mercado, para atender esse mercado, atender as demandas, os desejos e necessidades de tal mercado. Então, publicações especializadas, livros de referências, banco de dados, internet, serviço de treinamento. Então, são algumas organizações, algumas empresas que podem ser criadas em virtude dessa educação permanente, dessa mudança de hábito da população. Nós temos ainda os casais trabalhando fora. Então, se vocês perguntarem aí, os avós de vocês, às vezes até mesmo os pais de vocês, nem sempre era o casal que trabalhava fora. Normalmente, no passado, era o homem que trabalhava fora e a mulher, às vezes, ficava cuidando da casa e da família. Ela não trabalhava fora. Hoje, com ambos trabalhando fora, então, exige-se que exige algum tipo de serviço para fazer que está relacionado em casa. Então, serviço de limpeza, de manutenção domiciliar, transporte escolar, creches, dentre outras empresas que passam a atender a uma demanda que foi sendo criada no mercado e foi expandindo. Nós temos ainda, para finalizar, o isolamento social. O isolamento social, ele, antes mesmo da pandemia, ele já foi gerando uma série de demandas e necessidades para o mercado. Então, nós temos aí o comércio eletrônico, que já estava em fase de expansão. Com a pandemia, ele deu um salto. Então, várias pessoas passaram a adquirir produtos utilizando o comércio eletrônico. Deliveries, então, o serviço de delivery também teve aí, com a pandemia, um aumento significativo da sua demanda, mas já vinha numa faixa de crescimento. Alimentação para o consumo domiciliar, as marmitas, então está tendo um crescimento bem interessante para esse tipo de produto e serviço. Serviço de internet, serviço de telefonia, produtos de segurança, itens de informática. Então, o isolamento social gera uma demanda de uma cadeia de empresas em virtude desse tipo de comportamento que nós percebemos na sociedade até então. Bem, pessoal, então, com isso, vale destacar que para você empreender, não basta, não precisa vocês reinventarem a roda, ter uma ideia revolucionária. Não, às vezes você tem o desejo de empreender, mas não tem aquela ideia, não tem aquela sacada de gênio, digamos assim, eu quero empreender nisso, mas eu tenho muita vontade, eu não tenho ideia, eu não tenho criatividade. Existem algumas fontes que vocês podem consultar essas fontes, existem fontes que vai lhe mostrar, às vezes, um negócio que pode dar certo, às vezes vai te encaminhar para uma ideia possível de ser desenvolvida, ou às vezes existem fontes com a própria ideia e você consegue, às vezes, uma autorização para desenvolver aquela ideia dentro de um formato de empresa. Então, vamos destacar os negócios existentes. Então, vocês podem perceber como clientes mesmo, o que você tem como demanda ou reclamação de um negócio. Talvez você frequente uma padaria no seu bairro e a sua crítica é quanto aos serviços, produtos que são oferecidos nessa padaria. Então, a sua observação como cliente, isso pode despertar, oferecer um serviço de melhor qualidade ou um serviço diferenciado para atender um público que talvez almeje por esse serviço diferenciado ou que almeje passar pela experiência de ter um produto, ter um serviço aí com uma qualidade maior, ou um serviço mais customizado, personalizado, e assim por diante. Então, a sua observação como cliente pode ser aí uma fonte de novas ideias para vocês perceberem. É óbvio que eu não estou dizendo apenas para vocês abrir uma empresa conforme uma demanda que você percebeu como cliente.
Óbvio que se você observar que existe uma demanda, faça uma pesquisa de mercado, verifique se os demais clientes também têm o mesmo questionamento, também ficaria satisfeito com uma nova empresa, mesmo essa empresa, às vezes, praticando um preço um pouco mais alto. Faça uma pesquisa de mercado, pergunte isso para outros clientes. Olha, se a gente tivesse uma outra empresa que oferecesse um serviço de maior qualidade, você estaria disposto a pagar de 10% a 20% pelo produto? Isso pode gerar uma fonte de informação muito interessante para te mostrar que existe a possibilidade ou não de que esses clientes pudessem adquirir o seu produto ou serviço. Existem as franquias, então os projetos já formatados, já estruturados. Eu quero empreender, mas eu não tenho ideia sobre em que empreender. Olha, procure uma franquia. Às vezes as franquias elas têm bons projetos, elas já desenvolvem boas pesquisas. E você, quando vincula uma franquia, você tem toda uma estrutura de gestão, uma estrutura comercial já desenvolvida. É óbvio, tem um custo para isso, mas talvez a pessoa está disposta a investir. Pode ser um caminho bem interessante você optar por esse canal de franquias. As feiras e as exposições também são fontes muito interessantes para vocês conseguirem aí informações sobre empresas, novos negócios, novos produtos, serviços. Por exemplo, se vocês são da área, aí, algum de vocês são da área da construção civil, vai numa feira desse setor, lá vocês vão ver vários produtos, serviços, tendências de mercado, isso pode despertar em vocês para um negócio específico, para um produto, um serviço específico. A Feira do Empreendedor, por exemplo, é uma feira que o Sebrae ele desenvolve, o Sebrae organiza essa feira, lá tem vários espaços, vários negócios muito interessantes. A visita nessa feira, você sai de lá bastante transformado, porque você observa várias propostas que às vezes nem estão sendo aplicadas no mercado, mas podem ser aí grandes promessas para o futuro. E ainda as patentes, né? Talvez você tenha lá vários produtos que foram patenteados, mas o proprietário da patente ainda não explora comercialmente tal produto. Então, você pega uma concessão, uma licença para explorar tal produto. Então, tem o INPI, ele tem um boletim, existe uma revista, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, existe uma revista que é publicado tudo que está sendo desenvolvido, patenteados, registros de marcas e patentes. Vocês podem consultar esse tipo de obra, às vezes entrar em contato com o idealizador, com uma pessoa para tentar conseguir uma licença para produzir algo. Então, são algumas possibilidades, algumas fontes que, para quem acha muito difícil ter uma ideia revolucionária ou uma grande ideia de negócio, existem alguns caminhos, algumas possibilidades para você aí tentar se respaldar de possibilidades de negócios, de algumas ideias que podem ser interessantes para vocês empreenderem. Pois bem, com isso, eu deixo a vocês a seguinte mensagem: empreendedores são aqueles que entendem que há uma pequena diferença entre obstáculo e oportunidades e são capazes de transformar ambos em vantagem. Quem disse isso foi Nicolau Maquiavel. Pessoal, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.